Se o seu... Ai, isso aí não põe não. Alô, minha gente, a paz, estamos juntos no reino, que bom poder falar com vocês. Primeira aula, primeira dica para vocês aqui que são líderes de jovens. Eu quero poder ministrar isso de todo o coração para vocês. Tenho 10 anos que eu trabalho com jovens, eu tenho um pouquinho dessa experiência, eu quero poder compartilhar alguma coisa com vocês nesse vídeo. Tamo junto? Fica ligado! Eu sempre ouço pessoas me perguntarem, mandando mensagem para mim, pastor, como é que eu faço para vencer o medo de trabalhar com jovens? Então quero começar essa videoaula instruindo você como vencer o medo de trabalhar com jovens. Minha gente, porque dá medo, não vou te mentir, dá muito medo. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com jovens, veio várias dúvidas na minha mente. Como é que eu vou fazer? Não tinha capacidade, não me considerava uma pessoa boa. Enfim, são tantas indagações que pairam no nosso coração e você deve estar pensando um monte delas aí na sua casa. Então eu recebo muitas mensagens do tipo, pastor, não tenho capacidade para trabalhar com jovens. Pastor, eu acho que eu não tenho perfil. Pastor, não tenho idade. Pastor, eu acho que eu não serei aceito em trabalhar com jovens. Pastor, eu não fiz nenhum curso. Gente, tantas pessoas ligando para mim, mandando mensagem. Então, eu recebo muita gente perguntando isso para mim. Como é que eu faço para vencer o medo de trabalhar com jovens? Porque a gente coloca um bicho de 7 cabeças em trabalhar com jovens. Eu te falo, não é isso tudo não. É prazeroso, é gostoso, dá trabalho? Dá muito trabalho. Mas o resultado é inacreditável. Aí me pergunta assim, pastor, tem uma idade certa para trabalhar com jovem? Não. Eu conheço líderes de jovens que têm 42 anos e têm uma mente aberta e fazem um trabalho com jovem excelente, como eu conheço também gente com 18 anos e já não tem uma mente tão aberta e não tem feito trabalho bom com juventude. Então, ou seja, não está na idade, mas está na motivação do coração, tá entendendo? Então, gente, se a intenção do seu coração foi boa, o negócio vai fluir. Mais importante do que aquilo que eu faço é a motivação pela qual me faz fazer. Todos os homens da Bíblia que foram chamados por Deus em algum momento da sua vida não se sentiram capazes naquilo que foram chamados para fazer. Moisés foi um. Moisés disse, Senhor, eu sou gaguinho. Moisés disse que não podia fazer a obra de Deus porque era gago. Jeremias, eu sou uma criança, tinha 22 anos na época, irmão, uma criança. Então, geralmente, quando a gente se sente incapaz, é o maior sinal que Deus quer te usar. Pega isso aí, pegou? Pega essa palavra aí, irmão. Pega essa palavra aí que essa foi forte, viu? A gente ouve muita coisa, não tem idade. Será que eu vou ser aceito? Irmão, a gente busca muito a aceitação do homem. E na verdade você tem que buscar a aceitação de Deus. É a principal, a exclusividade para a sua vida ministerial. É buscar a aceitação de Deus, não do homem. Lógico que é importante você agradar os jovens, mas primeiro você tem que agradar a Deus. Entender o propósito do coração de Deus e você está nessa liderança. Essa é a primeira regra. Tá certo? Então, gente, trabalhando com jovens, nesse tempo que eu tenho, eu vou fazer quase 10 anos que eu trabalho com jovens, então eu já vi muita coisa e continuo aprendendo acerca do ministério de jovens. E aí também a gente fica naquela correria de métodos, mas qual método que está dando certo? É aquele ali? É o que está dando certo nos Estados Unidos, em São Paulo? Aonde está dando certo? Bora pegar e trazer para cá. Gente, Deus não unge métodos, Ele unge pessoas. Claro que o método ele é importante, mas o método de nada vale se essa palavra aqui não for o centro para liderar jovens, tá certo? Então vamos lá, vamos começar ministrando sobre vencendo o medo de trabalhar com jovens. Eu tive muito medo. No meu começo de ministério com juventude, eu fiquei muito nervoso porque eu não sabia como fazer. Eu não sabia para onde ir. Se bem que eu tive líderes na minha vida, nessa correria de liderança de jovens, eu tive muitas pessoas que foram líderes, mas quando chega a sua vez, você se sente capaz. E quando eu assumi a minha primeira liderança de jovens, eu assumi não porque eu fui escolhido, mas porque não tinha outra pessoa. Teve um problema interno na liderança na qual eu participava e teve um problema muito grande e o líder teve que sair e os jovens ficaram dispersos e eu tive que fazer alguma coisa. O que eu fiz? Me posicionei, vesti a camisa e disse, vamos fazer alguma coisa. E aí começou e eu fui descobrir que eu tinha um dom e um talento para liderar pessoas. Na verdade, eu sempre tive esse talento, mas pro lado errado, quando eu era do mundo, né? Aí Jesus me chamou e mudou e hoje, graças a Deus, eu uso por certo. Vamos lá, a primeira coisa que eu quero poder ministrar ao coração de vocês é confie em quem te chamou. Então, confiar em Deus é fundamental. Eu tive no meu ministério umas 5 crises, 7 crises existenciais. O que é isso, pastor? Sabe aquela crise que você diz assim, será que Deus me escolheu mesmo? Será que eu estou fazendo o que é certo?
Será que Deus tem um plano na minha vida? Gente, eu tive isso aí no meu ministério assim umas 5, 7 vezes. E eu fiquei com essa dúvida também. Mas o que me sustentou no ministério, a fonte motivadora em eu continuar no ministério, foi a certeza do Deus que me chamou. Você que é líder de jovem, coordenador de jovem que está me vendo agora, cara, tenha certeza que foi Deus que te chamou. Você que é líder de jovem, coordenador de jovem, tenha certeza que foi Deus que te chamou. Não tenha dúvida disso. Porque quando vir a luta, a dificuldade, as adversidades, as críticas, porque elas vão vir, é a certeza do teu chamado que vai te manter de pé. O estágio mais profundo da vida de um líder é quando ele entende o seu chamado e ele vive. É quando ele entende a sua missão e ele vive. Você não será feliz fora do seu chamado. Sansão, no chamado dele, foi um grande herói. Fora do chamado, foi um cara prostituto. Se você analisar Elias, no chamado dele, ele orou e fogo do céu desceu. Fora do chamado dele, ele fugiu. Davi, dentro do chamado dele, ele venceu um gigante, ele venceu um urso, ele venceu um leão. Fora do chamado dele, ele caiu na cama de uma mulher. Jonas, dentro do chamado dele, ele era um profeta. Fora do chamado dele, ele foi um fujão. Pedro, fora do chamado dele, ele negou Jesus. Mas dentro do chamado dele, ele pregou e numa pregação ganhou mais de 3.000 almas. Tá entendendo? Cara, viva o seu chamado intensamente. Acorde e vá dormir pensando no seu chamado. Tudo que você fizer, faça em torno do seu chamado. Seja capaz de deixar namoro, trabalho, o que for preciso em prol do seu chamado. Então grava isso. Primeira dica que eu te dou para você que tem medo de liderar jovens é confie no Deus que te chamou. Certinho? Vamos para a segunda dica? Número 2. Segunda dica que eu falo para você é vença através da oração. Ô irmão, a oração ela é fundamental. Líderes de Deus, jovens de Deus, são jovens que oram. Por mais que hoje, no século XXI, onde a tecnologia, a informação, as plataformas digitais estão aí, tudo isso você pode usar. Você pode fazer um culto com uma iluminação top, você pode ter uma mídia top, você pode ter uma produção de culto top, você pode ter os melhores músicos, mas se você não orar, irmão, só vai ser entretenimento, não vai ser unção. Tá entendendo? Oração, ela move o coração de Deus. Todos os avivamentos da terra que já existiram porque o povo de Deus dobrou o joelho e começou a orar. Então você que é líder de jovem, vença esse medo de trabalhar com juventude orando. Gente, foi em momentos de oração na minha casa que Deus me deu estratégias para trabalhar com jovens. Foi momentos de oração na minha casa que Deus mandou pegar um papel, uma caneta e ficar escrevendo ideias e planos para trabalhar com jovens. Líder que não ora não consegue ouvir a voz de Deus, entender o que Deus quer fazer para a sua cidade, para a sua geração e para a sua juventude. Seja conectado com Deus, aquilo que Ele quer para você. Passe mais tempo em oração. Faça com que os seus liderados vejam você orando, conheçam e reconheçam que o seu líder é um homem de oração. Então não tem como você liderar a juventude, não tem como você vencer esse medo de liderar jovens se você não orar. Tem uma frase muito interessante que eu não sei de quem é, mas diz assim: não há poder sem oração, não há unção do Espírito sem oração, não há avivamento sem oração, nenhuma obra de Deus na terra é feita sem oração. Então vença o medo de trabalhar com jovens orando, tá ok? Minha gente, a terceira dica que eu dou para você, líderzão de jovem, tome iniciativa. É isso aí. Líderes, eles nascem no meio da crise, das tempestades, das adversidades da vida. É quando o líder se destaca e quando ele aparece. Em Atos capítulo 27, versículo 10, conta a história de Paulo. Paulo estava sendo conduzido a Roma para ser preso por um centurião chamado Júlio. E Paulo entra naquele navio e tinham 3 autoridades acima da de Paulo. Tinha o capitão do navio, tinha o dono do navio e tinha Júlio, o centurião. E a história conta que no meio da viagem teve uma neblina, um nevoeiro, eles se perderam, não sabiam para onde ir, estava todo mundo desesperado no navio pensando que ia morrer. E naquele momento o líder chamado Paulo fica em pé, toma a iniciativa e diz assim: gente, calma todo mundo. Aí eu acho linda a colocação que Paulo fala, que ele diz assim: o Deus a quem eu sirvo e o Deus a quem eu adoro disse que ninguém morre nesse navio. Deus vai dar a vida de vocês nas minhas mãos, vai ficar todo mundo bem. #partiu, tamo salvo. Tá entendendo? Então, líder verdadeiro, ele toma iniciativa. Líderes nascem e se levantam em tempos de crise. Cara, toma iniciativa. Eu não sei o que está faltando para você. Fique sensível à voz do Espírito Santo. Fique sensível ao que a sua liderança está passando.
Fique sensível ao que os seus jovens estão precisando. Fique sensível àquilo que Deus quer fazer na sua cidade. Fique sensível em evangelizar mais, em pregar mais. Seja ousado para pregar em lugares que ninguém pregou, para falar para pessoas que ninguém falou. Eu declaro sobre a sua vida, líder que está me vendo agora, uma unção de ousadia, de graça, de coragem, de trepidez, em nome de Jesus. E receba essa unção aí, meu irmão. Glória! E o quarto conselho para a gente finalizar, fechar o pacote aqui, fechar a conta, é pare para ouvir. Uau! Esse é o mais difícil, irmão. Parar para ouvir. Cara, tem um ditado que diz assim, aquele que não senta para ouvir não pode se levantar para falar. Eu não sei quem falou isso, mas é muito importante, muito verdadeira essa frase. Se você não para ouvir, você não tem moral nem bagagem nenhuma para se levantar para falar coisa alguma. Gente, líderes sempre são pessoas que param para ouvir, são ministradas. Eu quero ler um texto com você que está em Provérbios, capítulo 11, versículo 14, que diz assim, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Cara, a gente sempre tem que estar disponível para ouvir. Mas isso é algo cultural, vou te dar um exemplo. A criança, ela nasce e o pai e a mãe ficam assim, fala papai, fala mamãe, fala papai, fala mamãe, fala papai, fala mamãe, fala papai, fala mamãe, fala papai. Ah! Aí a criança fala o quê? Papai, sempre. A mãe carrega 9 meses e fala papai. No meu caso, os meus 3 estão falando papai. Então a gente cresce como ser humano e o pai, quando o filho fala uma frase completa, quero água, a gente faz uma festa, ah! Ele falou quero água. A gente é motivado para falar o tempo todo. Tem curso de oratória, dicção, como falar em público. A gente está sendo motivado todo o tempo para falar. Fala, 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 fala. Mas não existe cursos que motivem a gente a parar para ouvir. E o que mais a gente precisa como líder é parar para ouvir quem tem conselhos bons para falar para a gente. Você que é líder que está me vendo agora, você quer crescer na sua liderança de jovens, pare para ouvir. Você que é líder, coordenador de jovens, está me ouvindo agora, você quer crescer? Ouça quem tem tempo de estrada e aprendizado de vida para passar para você. Pare para ouvir. Se você analisar na Bíblia e fora da Bíblia, as derrotas, se você analisar na Bíblia e fora da Bíblia, as derrotas de grandes homens aconteceram porque não ouviram pessoas que os amavam. Não ouviram pessoas que estavam preocupadas com a sua vida. Acharam que sabiam de tudo. Gente, ninguém nasce pronto. Quem nasce pronto é robô e quem nasce grande é gigante. Ministério é uma construção, liderança de jovens é uma construção. Tem outro cara que eu admiro muito, eu tenho vários livros aqui que falam dele, que é Billy Graham. Cara, o pregador do século. Pensa num cara top, cheio de Deus, fenômeno esse cara aqui. Ele foi conselheiro dos maiores presidentes dos Estados Unidos, cara. A maior potência do mundo foi esse cara aqui, Billy Graham, reverendo Billy Graham, que aconselhou praticamente todos eles. O que eu quero dizer com isso? Você quer crescer na sua liderança de jovem? Pare para ouvir. Pare para ser aconselhado. Pare para ouvir pessoas que já passaram pela estrada que você está passando. E pare para ouvir também aqueles que não passaram pela estrada que você está passando, mas precisam ser orientados por ti e precisam também te dar uma dica, talvez. E tem pessoas que a gente lidera que estão começando na fé, mas que talvez traz um conselho pra gente que abra a nossa mente. Poxa, o cara tá certo realmente, ele tá vendo uma coisa que eu não tô vendo, tá entendendo? Você não é o dono da razão, você não sabe tudo, tá? Você não pode monopolizar a liderança em você, não. Só eu que faço, só eu que sei, a minha opinião é única, eu sempre tô certo. Cara, você vai ser derrotado se você continuar assim. Cara, se você continuar assim, você não vai longe. A gente precisa de pessoas para nos ajudar. Na obra de Deus, nada é feito sozinho, não se isole. Não seja individualista, não. Compartilhe a sua sabedoria, compartilhe aquilo que você está aprendendo e pare para ouvir. Pare para ouvir. É importantíssimo nesse momento que você está atuando como líder de jovens, tá certo? Eu paro por aqui. Essa é a primeira aula que eu estou falando para vocês aqui. Vão vir outros. Eu quero já adiantar aqui para vocês o que eu vou estar falando na próxima aula, que é como manter-se ativo em uma liderança de jovem online. É isso aí, gente. Vai pegar fogo. Como se manter ativo numa liderança de jovem online, onde tudo agora é através desse negocinho aqui, chamado celular, internet, meio de comunicação. Fica ligado, vai ser bênção. Tamo junto no reino. Fica na paz. É nóis. Porque tem gente que a gente lidera. Ih, tem gente que a gente lidera, não dá, né? Ficou bom? Não, ficou bem. Tá ferrado. Tomando aguinha no meu copinho Descende.
Parceiro Rui me deu. Pega essa palavra no teu espírito. Não tá até falar em inglês agora, Rui. Corta isso aí, porque senão vai fluir unção aqui. É isso aí, minha gente. Então, tá. Segura aí. Bora ver outra etapa aqui. Falei sobre idade, né? Sobre... tá, vai lá.